E eu já jogo, claro, para os estúdios em Brasília, para a gente poder começar essa entrevista especial. E quem tem a honra aqui de recebermos, nós temos a honra de receber, Tainá Falcão, para dar as boas-vindas ao nosso entrevistado. Tainá, boa tarde. Vamos nessa, Yuri Pita. Olha só, a gente está aqui, eu e Débora Bergamasco, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota. Bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, presidente. Bom, já vamos abrir a nossa entrevista, presidente. Eu queria olhar um pouquinho para o que vem sobre o impasse, né, que tomou conta dos últimos meses, atravessou esse ano de 2024, chegou em 2025 com a expectativa de um encontro por uma solução. Estou falando das emendas parlamentares, da decisão do ministro Flávio Dino e de um encontro que deve ocorrer muito em breve, na visão ali do Supremo Tribunal Federal, é mais uma contextualização da decisão. Politicamente, qual será a alternativa apresentada? E mais, o senhor vê o Planalto alinhado ao Supremo para fragilizar o Congresso no que diz respeito a essas decisões sobre as emendas? Olha, primeiro eu agradecer o convite a você, Tainá, a Débora, todos que fazem a CNN, é uma alegria poder estar aqui. Acho que o Brasil inteiro acompanhou esse problema no final do ano. As decisões que o ministro Flávio Dino deu, inclusive abrindo até um inquérito junto à Polícia Federal, trouxe muita turbulência política, principalmente ali no âmbito tanto dos líderes na Câmara dos Deputados, como também no Senado Federal. E nós sempre defendemos que uma mediação seria necessária, porque da mesma forma que o Congresso não abre mão das suas prerrogativas de participar da indicação de recursos junto ao orçamento, nós entendemos que algumas mudanças precisam ser feitas, principalmente no âmbito ali da transparência, da rastreabilidade, que me parece que foram ali os pontos principais que o ministro Flávio Dino colocou em sua decisão. Eu tenho muita confiança de que essa mediação, de que esse diálogo que nós podemos estabelecer nos próximos dias, tanto da nossa parte como também do presidente Davi, vai encontrar um modelo que resolva esse imbróglio. Nós temos muitos problemas, Tainá, no país. Nós temos um desafio muito grande, uma agenda econômica que o Brasil precisa superar, principalmente no que diz respeito a discutir essa taxa de juros, o dólar com um dos maiores valores de toda a história. Então, tudo isso nos obriga a gastar as nossas energias buscando resolver esses problemas. O cenário internacional, com a chegada do presidente Trump lá nos Estados Unidos, trazendo algumas incertezas acerca do futuro, e aqui nós meio que batendo cabeça, um poder com o outro, sobre um assunto que, penso eu, deve ser resolvido já agora no início do ano. Então, eu tenho muita esperança, nós vamos nos esforçar para encontrar um modelo que fique satisfatório para o parlamento, que os parlamentares possam continuar atendendo às suas bases, levando recursos para os seus municípios, para os seus estados, atendendo aquilo que o Supremo também coloca e, claro, cobrando do Executivo a boa execução, já que essa questão orçamentária é fundamental para que se tenha governabilidade na casa. Boa tarde, presidente. Tainá, boa tarde a todos também. Presidente, mas ainda na questão que a Tainá te fez, o senhor acha havia um acordo entre Executivo, Legislativo e o Judiciário, quer dizer, Planalto, Congresso e Supremo, só que aí o ministro Flávio Dino entendeu diferente. Na sua avaliação, ele descumpriu o acordo? Olha, foi feita uma reunião no próprio Supremo Tribunal Federal, onde estavam presentes os 11 ministros, o presidente Arthur, o presidente Rodrigo Pacheco, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, representando o presidente da República, e também o procurador-geral da República. Ou seja, nessa reunião se estabeleceu uma mudança no que diz respeito à execução das chamadas emendas de comissão, para trazer um pouco mais de transparência. Inclusive, nós chegamos a votar uma lei na Câmara e no Senado. Essa lei foi sancionada, já estabelecendo esses novos parâmetros acerca da indicação de recursos. O que é que eu penso? Se tem uma lei aprovada para que a partir de 2025 ela seja cumprida, vamos discutir se talvez pegarmos os pontos dessa lei, trazermos para 24 e aí, de certa forma, destravar aquilo que está empenhado e pode sim seguir esses convênios, ou seja, já aliviaria bastante a pressão política, porque uma parte
pequena, acho que 20% de todo o recurso deixou de ser empenhado, então a parte que foi empenhada daria para seguir, usando esses parâmetros dessa lei que está aprovada em acordo com o Supremo Tribunal Federal, e aí, de certa forma, o governo compensaria essas perdas que aconteceram. Mas então descumpriu o acordo? Já que, não, eu não acho assim, não vou dizer que o ministro descumpriu 100% o acordo. O que eu penso é que tem que haver um esforço de todos nesse momento para se virar essa página. Não dá mais, com a quantidade de problemas que nós temos, ficar discutindo esse ponto que, da nossa parte, eu também conversei com todos os líderes, o interesse é resolver da melhor forma possível. O senador Davi também tem demonstrado essa boa vontade e aí acredito que, numa conversa com o ministro Flávio Dino, com o Supremo, deveremos encontrar a solução. Eu queria entrar num ponto, né? O senhor já foi exaustivamente questionado sobre isso ainda, candidato, que é o PL da anistia. Por quê? A Débora até entrevistou o ex-presidente Jair Bolsonaro recentemente e ele disse que no acordo para fazê-lo candidato, o senhor prometeu pautar essa proposta. Tudo bem, o presidente Arthur Lira chegou numa alternativa que pareceu mais viável de criar uma comissão especial. Então, a gente queria entender, foi feita essa promessa? Do outro lado, o PT também disse que ouviu a promessa de enterrar o projeto. O que ficou acordado durante a sua campanha, já que esse foi um assunto ali que caminhou, né, pelas negociações? E a partir de agora, né, a gente sabe que os líderes precisam fazer as indicações para a comissão existir. O senhor está conversando com os líderes para que essa comissão especial seja instalada? Olha, é importante registrar que a nossa construção política, e desde o mês de setembro do ano passado, com praticamente todos os partidos da Casa, nós conversamos apenas e mais sobre a questão administrativa da Casa. Presidências de comissões, cargos administrativos que o presidente pode nomear, porque a eleição do presidente da Câmara é também uma eleição que ele tem a responsabilidade de gerir um poder. E aí, as nossas conversas com os partidos, elas se deram mais nesse sentido. Com relação à pauta, tanto da parte do PT, há uma preocupação em se pautar a anistia, como da parte do PL, há um pedido para que se paute a anistia. São os dois maiores partidos da Casa, são hoje os polos políticos do país e nós tivemos o apoio desses dois polos. Então, nós vamos procurar tratar esse assunto com muito cuidado. Não há, Tainá, ainda uma decisão tomada sobre pautar ou não pautar. Nós vamos ouvir o colégio de líderes, o presidente tem o poder da pauta, mas sempre o faz em acordo com os seus pares que lideram partidos. Nós vamos ouvir esses partidos durante o ano. Fizemos ontem a primeira reunião de líderes, uma reunião muito rápida, porque teremos uma semana curta, já que nós optamos por pautar apenas projetos de consenso. Amanhã teremos outra reunião, porque nós queremos instituir o planejamento para que as matérias a serem votadas sejam divulgadas no mínimo com uma semana de antecedência e os relatórios publicizados, para acabar com uma grita, com uma queixa de se fazer pauta de última hora e muitas vezes os deputados não saberem nem o que iria ser votado. Nós vamos acabar com isso totalmente, vamos filtrar os requerimentos de urgência para que as comissões permanentes possam funcionar melhor. Ou seja, nós vamos mudar um pouco o procedimento na Casa para atender uma demanda que me foi trazida pelas 27 bancadas estaduais que nós conversamos no período da eleição. Então, esse será um tema, com certeza, a ser enfrentado e nós vamos, com muito cuidado, com muito zelo, procurar tratar um tema que, inclusive, ajuda, até na minha avaliação, a trazer mais tensão para esse momento com os demais poderes. E tudo isso, na minha avaliação, também aqui reforçando, que traz mais tensão, nesse momento não é bom para o Brasil. Então, eu penso que agora é termos cautela, temperança. Então, não está entre as prioridades da Câmara neste momento. Só para a gente entender o nível de prioridade que o senhor pretende dar para essa proposta, né? Porque é uma proposta que o senhor fica pressionado pelas duas faces, né, da política. Não. Ela é uma prioridade de votação para o PL, que é o maior partido da Casa. O PL quer votar a anistia e nós temos o PT do outro lado sem querer votar a anistia. Então, nós vamos colocar o assunto sobre a mesa e conjuntamente decidirmos. Presidente, tem um assunto que é prioridade para o governo, que é a questão da reforma da renda. Minha pergunta é, há uma certa resistência, uma certa dúvida em relação ao meio de compensação para você conceder essa isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Minha pergunta é, o senhor avalia que pode ser possível aprovar só o benefício sem aprovar no mesmo texto a compensação? Olha, eu vejo com muita preocupação nós entrarmos num assunto como esse sem estar claro
antes qual vai ser a compensação. Por quê? Taxação dos super ricos, vamos supor. Quem é que não quer aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Essa é uma matéria simpaticíssima. Todo parlamentar se sente muito à vontade de votar isso, porque você consegue, para uma parcela gigante da nossa população, você levar um benefício. São pessoas que precisam, porque tem uma faixa de renda baixa. Então, é uma matéria muito boa. Então, se não tivesse impacto, nós já teríamos votado, digamos assim. Mas nós temos que ter a responsabilidade fiscal. Essa é uma prioridade que nós não abrimos mão. A Câmara tem sido, ao longo dos anos, a âncora de responsabilidade do país e continuará a ser sob a nossa gestão. Então é preciso que o governo seja muito específico sobre onde estará a compensação para que essa medida seja tomada, para que o efeito que tivemos no final do ano, quando o pacote de corte de gastos foi anunciado junto com essa medida, e nós vimos que o pacote acabou sendo aprovado e não trouxe praticamente efeito positivo algum do ponto de vista da especulação do mercado financeiro, onde agora já viramos o ano com o Banco Central aumentando novamente a taxa de juros para controlar a inflação. O dólar teve um crescimento absurdo no final do ano, recuou agora não por uma questão nacional, muito mais por um cenário internacional com as decisões do governo americano, e nós temos que saber que nós temos a obrigação, com esse cenário internacional, com o cenário hoje interno do país, a sermos mais eficientes. O governo erra quando se distancia dessa agenda. O governo precisa ter isso como um pilar, porque não há crescimento de um país com causa econômica. Mas considerando, então, esse compromisso que o senhor tem e que vai levar em relação à responsabilidade fiscal do parlamento, eu gostaria de ter essa declaração. Podemos pensar num texto aprovado sem compensação, ou o senhor não abre mão? Olha, se aprovar, vamos trabalhar para aprovar, mas desde que já venha previsto no mesmo texto a compensação. Se nós não tivermos a compensação para essa medida, nós vamos ter uma repercussão muito negativa. Por quê? Porque vai ser mais uma medida de aumento de gasto público. E isso tem, nos últimos meses aí principalmente, deixado todo o setor produtivo, todos os investidores, sejam eles nacionais ou internacionais, bastante inseguros com o futuro do Brasil. E isso tem travado o país. Se você pega uma taxa de juro alta, como é que nós temos? Nós pegamos a iniciativa privada toda desconfiada com aquilo que vai acontecer nos próximos anos no país. E o governo, sem ter responsabilidade com os gastos, é o cenário perfeito para daqui a pouco termos a inflação voltando com toda a força, você tem um cenário econômico de muito descontrole. E isso nos preocupa bastante. Então, acredito que não é só o presidente Hugo Mota, é a Casa, é o próprio Congresso Nacional, não se sentirá à vontade de votar uma matéria que, repito, é muito boa, que nós apoiamos, sem ter a compensação. Então, é uma tarefa para o Ministério da Fazenda poder, na hora em que a matéria for começar a ser discutida, já trazer de onde está se buscando a compensação e se essa compensação realmente é suficiente para se dar esse benefício. E eu vejo assim, não adianta você fazer distribuição de renda, não adianta você querer fazer, muitas vezes, tomar, melhor dizendo, medidas importantes para as pessoas que mais precisam, se você tem uma moeda fraca, se a nossa moeda perdeu o poder de compra, porque você vai estar dando o recurso, mas o cidadão vai lá no supermercado e não consegue comprar o que comprou no mês passado. Então, é por isso que é importante esse equilíbrio e nós vamos ter que suar muito a camisa. Nós vamos ter que trabalhar bastante para poder o Congresso fortalecer a agenda do ministro Fernando Haddad e conscientizar o governo de que nós não abriremos mão da estabilidade fiscal do país. Presidente, o nosso tempo é curto, a gente precisa caminhar por outros assuntos também. Eu queria falar sobre marco civil da internet, regulação das redes. O Supremo Tribunal Federal está debruçado num julgamento que será retomado agora em abril sobre o assunto. O governo tem estudado propostas, algumas propostas surgem no Congresso, mas com a impressão de que o Congresso reiteradamente vira as costas para esse assunto. O senhor vai assumir para si esse papel constitucional de legislar sobre um assunto que é tão importante para as eleições, por exemplo? Bom, esse assunto ele foi muito debatido no biênio passado. E não Inclusive, avançou. o deputado Orlando Silva chegou a andar nas bancadas com um relatório apresentado, mas a narrativa sobre a regulação das redes em que aquilo poderia representar uma censura,
uma consequência de não permitir que as pessoas pudessem expressar ali a sua opinião. Agora, nos Estados Unidos, as próprias plataformas estão mudando o formato com a chegada de um governo de extrema-direita. Então, é uma pauta que também tem uma polêmica muito grande. Se eu anuncio aqui, Tainá, e respondo afirmativamente a sua pergunta, não, vou puxar para mim, vou pautar, eu já tenho o assunto nascendo de forma completamente errada. Por quê? Porque nós sabemos que há um antagonismo na casa. Ou há compreensão de que entrar nesse assunto significa você regular algo que hoje não tem lei alguma, mas que nós não vamos permitir que se censure ninguém, que isso fique de maneira muito transparente, muito clara, muito firme ali, ou o debate ele vai sempre ser levado para uma narrativa de que se está querendo tutelar a opinião das pessoas. Então, é um assunto complexo, é um tema, assim como o da anistia, difícil, porque divide a casa, que nós vamos ter também com muita responsabilidade. Nós não queremos inaugurar o ano legislativo com todas essas polêmicas. Por quê? Porque nós podemos atrapalhar a pauta do ano inteiro. Porque na hora que acontece isso, a casa entra em obstrução, aquilo que é verdadeiramente prioridade deixa de estar na ordem do dia e acabamos ficando aí gastando energia com matérias e temas que, na verdade, não vão andar e vai atrapalhar o dia a dia da casa. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade, muito equilíbrio. Eu tive o apoio dos dois lados. Eu vou sempre dialogar, vou sempre ouvir, não vou atropelar ninguém. Por quê? Porque foi esse o mote da nossa campanha, foi esse o compromisso que fiz de buscar fazer a gestão o máximo possível compartilhada para que a casa em si possa se fortalecer, o parlamento possa ser a casa das soluções e não a casa dos problemas. Mas então, por enquanto, é deixar o Supremo Tribunal Federal decidir. Olha, eu acho um erro o Supremo Tribunal Federal querer entrar nesse tema. Mas o Congresso não legisla? Não, o Supremo tem cometido e tem debatido e decidido sobre muitos temas. E esse é um tema que cabe ao Congresso Nacional, na minha avaliação. Isso deveria ser discutido na Câmara dos Deputados como o senhor está dizendo, e no Senado Federal. Eu penso que a casa que deve discutir isso, a casa das leis, é o Poder Legislativo. Então, eu entendo que o Congresso, no seu tempo, pode legislar. Não legislar também é uma posição. Nós não temos que legislar sobre qualquer assunto a todo momento. Mas aí caberá ao Supremo decidir. Não há essa obrigação que nós temos que decidir até semana que vem se vai regular as redes ou não vai. Às vezes o Congresso pode não estar ainda entendendo que aquele é o momento, ou que esse assunto não está maduro para isso. Porque você tem que ter um ambiente político. Não é só a vontade do presidente. Se eu chegasse amanhã e pautasse a regulação das redes, o que é que nós iríamos pautar? Quem vai ser o relator? O que vai estar nesse projeto? Esse projeto tem como fazer um acordo, avançar em um ponto, recuar em outro, fazer um texto possível, porque dessa forma, penso eu, é a maneira correta de se fazer num regime democrático e não vir com uma decisão judicial de cima para baixo, obrigando todo mundo de uma hora para outra a cumprir aquilo. O parlamento, ele é isso, o parlamento é a divergência, é a diferença que existe entre os partidos, a diferença que existe entre os pensamentos parlamentares, que faz com que nós tenhamos essa beleza que é a democracia de se construir algo a quatro mãos onde todos participem. Presidente, eu vou convidar o nosso âncora Yuri Pita, que está em São Paulo, para se juntar a nós nessa entrevista e ele tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Yuri. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde, presidente. Mais uma vez, parabéns pela sua eleição e sucesso nestes 2 anos de comando da Câmara. E pergunto, o senhor mencionou um pouco dessas agendas do governo federal, principalmente na área econômica, ou esses outros temas que têm uma posição do partido do presidente Lula, como anistia e regulação de redes. Mas me parece que ainda não há clareza de quais são as prioridades do governo. Pergunto ao senhor, o senhor já tem clareza do que o governo considera prioritário e o quanto seria importante, seja na liderança do governo, seja no ministério que cuida da articulação política, ter um integrante de outro partido que não o PT. O senhor tem proximidade com vários outros líderes, pessoas importantes de partidos como o MDB, mesmo do Progressistas. Seria melhor para o governo se escalasse alguém de outro partido, seja para a liderança do governo na casa ou mesmo para a Secretaria de Relações Institucionais? Olha, o primeiro ponto, essa agenda do governo, nas conversas que eu tive com o presidente Lula, eu sugeri que em algum momento ele pudesse nos chamar também o presidente do Senado,
no sentido de entendermos quais seriam os projetos prioritários para o governo no ano 2025. E aí poderia-se ter uma reunião com o próprio ministro da Fazenda, com o ministro da Casa Civil, com o próprio ministro das Relações Institucionais, porque a partir dali nós estabeleceríamos um cronograma de trabalho sobre os assuntos a serem priorizados. Como a eleição se deu no último sábado, eu penso que essa reunião deve acontecer nos próximos dias para que haja esse entendimento naquilo que nós iremos ter que nos debruçar sobre as prioridades que o governo enviará à nossa casa. Com relação à mudança no governo, né, a reforma ministerial, essa é uma decisão do Executivo. Se aqui eu defendo a reforma, amanhã já só é uma matéria que eu estou querendo indicar esse ou aquele para algum ministério. E não se trata disso. Se trata do governo fazer uma autoavaliação, se entender que está indo tudo bem, deixa seguir com o time que está. Se não estiver indo bem, chama para conversar essas pessoas que estão no governo e precisarão, vamos dizer, serem substituídas, e entender também se o governo quer fazer uma reforma dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, se quer fazer uma reforma chamando os partidos aliados, se quer a colaboração de pessoas que estão fora do governo. É importante entender um pouco como é que vai se dar se o governo vier a decidir fazer ou não a reforma ministerial. O que eu garanto é que da nossa parte, na Câmara dos Deputados, nós estamos prontos ao diálogo, prontos para debatermos essa agenda e ajudar em tudo que for em favor do país. Não está aqui subentendido que nós estamos garantindo, até porque eu não posso garantir isso, e sei também que falo por uma parcela importante da casa, que tudo que o governo mandar vai ser aprovado. Não é assim. Nós temos o interesse de colaborar com o país, e a agenda que for enviada à Câmara dos Deputados, que seja positiva para o Brasil, nós estaremos lá para priorizar, para agilizar, para aprovar, o Parlamento fazer as mudanças necessárias e dar a nossa contribuição para o nosso país. Presidente, a gente sabe, o senhor falou que o governo não tem contribuído muito no corte das despesas. Há uma expectativa que em 2026, enfim, quanto mais perto de 2026, historicamente, mais o governo gasta. Quero saber, mais uma vez, de acordo com o seu compromisso do Legislativo, com a responsabilidade fiscal, se o governo ficar mandando projetos para gastar, vocês serão um escudo, uma barreira de contenção? Com certeza. Eu vejo um Congresso muito mais conservador e preocupado com a economia do que um Congresso que, vamos dizer, não se preocuparia com a estabilidade fiscal. O que é que eu noto? Eu vejo, há no Congresso uma certa resistência em se votar, por exemplo, mais projetos que venham a aumentar de alguma forma a carga tributária. O Congresso não está mais à vontade, até porque nós passamos praticamente 2 anos apoiando completamente a agenda do ministro Haddad, até porque era uma agenda muito justa. Só que o que é que está se vendo? Que o problema não está só em aumentar a arrecadação, até porque a arrecadação bateu recordes agora em 2024, com tudo que o Congresso ajudou a fazer. Se aprovou lá a taxação de offshores, mudamos o voto de qualidade do CARF, uma série de medidas que ajudaram o caixa do governo. E aí, o que é que nós estamos vendo? Tá, o recurso entrando de forma satisfatória, mas saindo também de forma demasiada. Então, não está o segredo, e o governo precisa entender isso, não está enquanto se arrecada, se está enquanto se gasta. Porque se você não tem a responsabilidade no gasto público, você pode aumentar a arrecadação toda semana, que nunca vai ser suficiente. Então, esse dever de casa, se o governo entende, o Congresso está pronto para apoiar essa agenda, nós vamos conseguir trazer benefícios muito grandes para a nossa economia, nós vamos ter as pessoas entendendo que o Brasil se preocupa com as suas contas públicas e, com certeza, vai ser muito mais fácil fazer política social, fazer investimento público com a moeda forte, com a taxa de juros controlada, com a inflação sem crescer e o brasileiro sentindo que tanto o poder público quanto a iniciativa privada estão todos remando numa mesma direção e não remando em direções opostas. Olhando para 2026, porque só se fala nisso, pelo menos no Planalto, e aí o presidente Lula diz que vai trabalhar por uma aliança com esses partidos que hoje estão na base, vai conversar com os respectivos presidentes, vai procurá-los, inclusive, nesse sentido. Tentar fazer 3 em 1 aqui, presidente. Eu queria entender, o senhor vai atuar para que o Republicanos caminhe
junto do presidente Lula em 2026. O senhor considera o presidente Lula o candidato mais competitivo? E mais uma pergunta, o senhor tem Tarcísio de Freitas no Republicanos. Como é que fica a sua situação? De que lado o senhor estará se os dois forem candidatos? Primeiro ponto, nós não temos esse compromisso de trabalhar sobre alinhamento político eleitoral para 2026 com quem quer que seja, nem com o presidente e também com os candidatos de oposição. Nós temos o presidente do partido, que é o deputado Marcos Pereira, que é quem conduz essa situação partidária. Ele tem em nós um colaborador para ajudá-lo nesse sentido, mas a tomada de decisão do partido é sempre da pessoa do presidente Marcos Pereira. Segundo ponto, eu hoje precisa ser muito inteligente para fazer essa avaliação. De um polo, o mais forte é o presidente Lula, do outro polo, o mais forte é o Bolsonaro. Nós não tivemos mudança do cenário eleitoral de 2022, até porque a eleição foi muito apertada e entendo que se a eleição fosse agora, nós teríamos, vamos dizer ali, talvez uma repetição desse cenário de uma eleição muito disputada com um ou outro um pouco à frente. Nada de uma margem muito grande, porque esse é o real cenário do país na minha avaliação. E com relação a Tarcísio, o que é que eu vejo? Eu vejo Tarcísio como um grande nome. Tarcísio representa bem ali a centro-direita, está fazendo um grande governo lá no estado de São Paulo. Nós, com quem conversamos em São Paulo, avaliam positivamente a sua gestão. Então, ele é um governador muito preparado e que, com certeza, deverá disputar a presidência da República. Eu só não consigo garantir que será agora em 2026. Talvez ele vá para a reeleição, deve ter uma reeleição tranquila pelo trabalho que vem fazendo, talvez discutir a possibilidade de ser candidato lá em 2030, já com 2 governos, 2 gestões extremamente eficientes no principal estado do Brasil, o que o irá credenciar, na minha avaliação, ainda mais para que ele venha a disputar a presidência da República. Está satisfeita com as perguntas? Não, eu só queria saber, sem Tarcísio, então, considerando o senhor só... Eu te pergunto do presidente Lula, porque a gente ouvia muito que o presidente Lula ia ter essa conversa, ou até mesmo quando o apoio não era dado, ia pedir que Alcolumbre, Mota... Hoje a gente ouve sobre Arthur Lira, quando entrar no governo, ou outros ministros que venham a integrar o governo, que se comprometam com o palanque do presidente Lula em 2026. Tainá, não tenha dúvida, e eu nunca falei isso para ninguém, vou falar a primeira vez aqui, que tudo isso que a gente está falando aqui de preocupação com a economia, isso é fundamental para todo e qualquer projeto político em 2026. O presidente não chegará forte para disputar a reeleição na campanha em 26 se a economia não tiver estabilidade. E para ter essa estabilidade é preciso ter aí uma mudança no rumo das decisões. Então eu acho, vou dizer a minha opinião pessoal, e entendo que os presidentes de partido, principalmente esses partidos de centro, estão olhando esse cenário. O Kassab está olhando esse cenário, o Ciro Nogueira está olhando esse cenário, o Marcos Pereira está olhando esse cenário, os demais partidos estão olhando e vendo o seguinte: para onde é que o Brasil está indo? Qual é o projeto político aqui que a população vai querer lá em 2026? Por isso que nós não podemos separar essa questão da economia da eleição. Então, eu não estou aqui falando e defendendo que o governo tem que tomar essa medida pensando somente na questão eleitoral. Eu estou aqui defendendo que o governo precisa tomar porque vai ser bom para o país. Sendo bom para o país, se ele toma a decisão correta, ele colhe o fruto positivo na eleição das decisões que tomou. Da mesma forma, se não tomar decisão alguma, se a economia continuar não caminhando bem, também ele colherá a reação da população sobre a decisão de não querer mudar os rumos das coisas. Então, é muito para mim, visível que essas decisões, elas acabam entrando no radar quando se trata de 2026. Por mais que não seja uma decisão política, eleitoral, mas é uma decisão administrativa, ela tem consequências muito fortes, na minha avaliação, sobre o cenário político de 26, sobre quem estará mais ou menos competitivo para a eleição. Presidente, a lei da ficha limpa prevê inelegibilidade por 8 anos. Esse número, esse tempo, ele é muito alongado? Deveria ser 2 anos? Olha, a lei da ficha limpa, ela trouxe muitas mudanças no que diz respeito à possibilidade de, principalmente, gestores que respondem ali muitas vezes a processos quando deixam os cargos, não é, de disputar a eleição. Hoje, o Brasil já está adaptado com essa lei.
não é? Há uma compreensão de que a lei foi boa em determinado momento e hoje não há uma discussão sobre essa mudança. Se houver interesse de algum partido, de algum parlamentar em discutir isso, e aí entra o Senado de 26, começou a se falar para tratar da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, o Congresso vai discutir, o Congresso é soberano. Eu vi algumas matérias sobre isso agora recentemente, mas esse não foi um tema, um assunto que eu dialoguei com os líderes para sentir o ambiente sobre a necessidade de uma mudança ou não na lei da ficha limpa. Mas, na sua opinião, 8 anos é muito? Olha, no cenário político que você tem eleição de 2 em 2 anos, 8 anos são 4 eleições, né? Então é um tempo extenso na minha avaliação. A gente já falou um pouco sobre reforma ministerial. O presidente Lula, a gente ouve no Planalto, pretende consultá-lo, assim como consultar o presidente Davi Alcolumbre sobre eventuais mudanças. E também, até reiterando o que disse o Yuri Pitt, circula muito, né, de que o Centrão ou os partidos da base de centro-direita acreditam que é preciso uma mudança dentro do Palácio do Planalto. Para ser mais direta, na cadeira do Alexandre Padilha, da ministro das Relações Institucionais, alvo constante de críticas por parte do seu grupo político. O senhor acredita que uma mudança ali na SRE ajudaria, junto ao Congresso, colocando alguém mais próximo do senhor, dos partidos ali da base? Tainá, você que cobre a política aqui há algum tempo em Brasília sabe que o cargo mais difícil da esplanada é o de ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. A gente brinca lá no Congresso que você, quando é nomeado para aquele cargo, você tem um prazo de validade. Se você for competente, você estende esse prazo um pouquinho. O ministro Padilha chega aí à metade do governo, não é, acumulando, claro, relações positivas. Ele é um cara acessível, não é uma pessoa sempre muito prestativa. Eu tenho uma ótima relação com o ministro Padilha, mas tem também o desgaste do cargo. Isso é muito mais uma avaliação do próprio presidente, se o seu articulador político está conseguindo articular ou não está. O presidente que tem que fazer essa avaliação, reconhecendo todas essas dificuldades que aqui falamos do cargo. A discussão acerca dessa reforma, Tainá, na minha avaliação, assim, olhando para o cenário, essa nova conformação política na Câmara, no Senado, o governo tem que de forma assim, muito racional, analisar o que é que o governo vai querer aprovar em 2025, como o governo vai querer chegar em 2026 e qual a agenda será prioritária e quem vai tocar essa agenda. Né? Quem é que vai ser o interlocutor do governo com a Câmara, com o Senado. Não é? As pessoas que estão conseguindo dar vazão a essas aprovações. Então, assim, depende também das sinalizações que o governo vai querer fazer a esses partidos, de poder chamar ali um ou outro parlamentar que venha a ter a condição de ajudar mais em uma função, numa liderança, num ministério. Então, vai depender muito, na minha avaliação, da decisão que o governo vai tomar. O que é preciso olhar é que a política ela é muito dinâmica no seu dia a dia. Né? E apesar de serem parlamentares experientes, né, do Lula ser talvez o presidente da República mais longevo, é o único que conseguiu ser 3 vezes presidente da República, então tem muita experiência política, então ele, mais do que ninguém, saberá tomar as decisões acerca das mudanças ou não no governo. A gente está quase encerrando, né, Tainá, essa entrevista para nós duas, para nós três, né, que o Yuri está conosco, e para toda a CNN. E toda a audiência. E toda a audiência. Mas só para a gente encerrar, que eu acho que o senhor deu recados importantes na área da economia, acho que são posicionamentos muito significativos, né? E eu queria te perguntar o seguinte: há projetos para tratar de mudança na tributação, CSLL ou a JCP, tem clima para aprovar esses tipos de tributação? Olha, como eu estou dizendo, há no Congresso uma certa resistência com quem nós conversamos, líderes, deputados, que qualquer matéria que venha a representar aumento de carga tributária, o Congresso acredita que já deu a sua cota. O Congresso entende que durante esses 2 anos já colaborou muito com essa agenda. Por quê? Porque nós passamos 2 anos votando na grande maioria dos projetos que foram priorizados pelo Ministério da Fazenda. Todos visavam aumento da arrecadação. E a economia está da forma que está, é a prova que essa não vai ser a receita que vai resolver. Seguir aumentando o encargo não vai resolver o problema econômico do país. Se o governo
topa discutir corte de gastos, topa discutir redução de despesas, nós não temos dificuldade de discutir esses projetos. Agora, ficar só numa agenda de aumento de arrecadação, de aumento de carga, penalizando quem produz, quem já paga tanto, não vejo esse ambiente no Congresso para aprovação dessas medidas. O governo precisa, como eu já disse, reajustar a rota, rever o que tem sido feito nesse sentido, se conscientizar que precisa ter mais responsabilidade, que aí sim ele terá do Congresso total cooperação na agenda econômica em favor do país. Certo. Olha, presidente, quero agradecer imensamente essa entrevista para a gente aqui na CNN. Parabéns pela sua vitória e te desejar um bom trabalho. Tainá também? Também, boa sorte, um bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, cumprimentar aí todo o público que nos assiste e deixar aqui uma mensagem de que, apesar de todo esse cenário, nós temos muita confiança, muito otimismo, que teremos um bom ano para o país. O Congresso irá trabalhar muito, teremos uma parceria muito próxima com o senador Davi. A Câmara e o Senado estarão juntos, sintonizados numa agenda positiva, dando a nossa contribuição, a nossa colaboração para que os mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras possam se sentir representados com a agenda que será tocada no Congresso Nacional. Muito obrigada, presidente.